uma coisa que você tinha comentado, né, de cair, de, putz, não ter desafio e tal, a gente comentou aí de ver o filho crescer e tal, mas acho que a melhor analogia para esse caso é como se fosse um casamento mesmo. E o problema é que quando cai na rotina, que nem você comentou também, né, sobre desafio, coisa nova, não sei o quê, esse é o teu perfil, você é movido a isso, é isso que te dá aquela vontade, tipo assim, de putz, você já vai ter que, né? Hoje isso não é mais um problema para a maioria das pessoas, mas assim, você levantar na segunda de manhã, pegar aquele busão lotado, não acontece mais, acredito para muita gente, mas né, levantar motivado para fazer o que você tem que fazer, né? Essa é a sua motivação. Tem gente que se sente bem em fazer aquela mesma coisa da mesma forma, e não necessariamente isso é ruim, isso é questão, né, de perfil. Não quero colocar aqui como o lado do, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Isso aqui são perfis, pessoas funcionam de jeitos diferentes e tudo bem com isso. É que assim, essa questão também de você passar muito tempo numa empresa, eu acho que tem um pouquinho de a ver com a geração. Né? Vou dar um exemplo pessoal aí. Para o meu pai, o que era uma empresa boa? Ela era aquela empresa que não atrasava o pagamento. Quando eu falei para o meu pai que eu ia sair da indústria, porque meu pai é metalúrgico há muitos anos, né? Ele ficou horrorizado, quase me pôs para fora de casa. E quando eu comecei a falar como que era a empresa, tudo, e ele falou, empresa boa, paga no dia, né? Então, essa era a visão de estrutura que meu pai tinha, da geração dele. Com o passar do tempo, eu chegava em casa e falava assim, tô cansado, né? Meu pai falava assim, o dia inteiro sentado, você tá cansado, por quê? Então, para você ver como de uma geração para outra, o que é trabalho, o que uma empresa representa acaba mudando, né? Eu ainda estou muito tempo numa estrutura, mas eu acredito que minha filha, quando ela entrar no mercado de trabalho, já vai ser outra cabeça. Essa história de ficar casado com uma empresa, vamos dizer assim, acho que nem vai mais existir, né? Então, acho que vocês, por serem mais novos aí, eu acho que vocês estão bem nessa transição aí de passar um certo tempo numa estrutura e não passar muito tempo. Então, eu e o Márcio, que somos um pouco mais antigos, a gente ainda tem essa história de ser mais apegado, né? Aí, então, eu acho que a questão da geração aí ainda afeta um pouco a relação de trabalho. Concordo com o Antônio nesse aspecto, né? Assim, eu também venho dessa geração, meu pai também teve essa cultura de assim, inclusive a recomendação que ele dava pra gente, né, em casa era assim, olha, se você encontrar a empresa que nem o Antônio comentou, né, que paga o seu salário em dia, não atrasa o pagamento, etc., né? E tem essa relação de ser como se fosse uma fidelidade, né? Você era a empresa para você entrar e se aposentar. Assim, acho que quase que era um sonho de todo, assim, não vou dizer de todos, assim, mas na verdade daquela geração era você conseguir entrar numa empresa, né? Seguir carreira dentro da empresa até a aposentadoria, não ter que sair, né? Então, para os mais antigos, né? Isso sempre se tornou meio que um objetivo, assim, né? Inclusive, acho que tinha até um aspecto negativo quando a pessoa não ficava muito tempo na empresa, né? Então, tinha essa cultura, sim, né? Hoje, acho que a gente não tem isso. Eu acho que tudo tem que ser bem dosado, assim, né? Acho que tem que saber o momento que você tem que procurar algo fora, né? Uma outra experiência. Acho que é pessoal. Você tem que saber esse momento, né? Em que você tem que fazer essa transição. Porque pelo que a gente conversou aqui, eu achei interessante, né? A fala de vocês, que quando você fica pouco tempo, você às vezes não contribui o suficiente para desenvolver uma habilidade, ou você poder dizer que você teve uma experiência nova naquele lugar, quando você fica muito pouco tempo. E também quando você fica muito tempo numa mesma empresa, você corre o risco de acabar se acomodando, né? Eu estava numa fase dessas, né? Tanto tempo de empresa, e aí a gente até meio que se cobra, porque você já não consegue dar um retorno como você dava quando você entrou lá no começo, né? A gente fazia essas comparações, né? Eu fazia essa comparação, falei assim, puxa, se eu olhar né? Assim, quando eu entrei, olhar hoje, né? Na empresa, quando eu estava com esse tempo todo de casa, eu já não sou mais aquela pessoa, né? Parece que eu fiquei mais lento, tô mais... Então, assim, tudo isso acho que é interessante a gente saber medir, né?
E às vezes você trocar de empresa faz você sair da sua zona de conforto, né? Então você é meio que obrigado a criar estímulos novos, ou até suscitar aqueles que estavam meio já enferrujados. Então você tem que correr atrás. Então acho que isso tem um seu lado positivo e eu acho que isso tem que ser bem dosado. Então, mas é muito pessoal também. Então, assim, cada um tem sua experiência, seu momento, e isso tem que, no frigir dos ovos, isso tem que trazer algo positivo, né, para o profissional em si. Isso dos pais, eu concordo total. Minha mãe era a mesma coisa, né? Que hoje ela mudou um pouco o conceito dela, mas realmente ela falava isso do salário. Ela falava, filho, tá pagando em dia, a empresa é ótima. Quando eu mudava de empresa, ela pedia mais explicações do que o meu próprio patrão, que era bem estranho. Eu tinha que argumentar mais com minha mãe do que com o meu patrão, porque eu tava saindo. Só que ela mudou o discurso, isso com o tempo, só que hoje o discurso dela, eu concordo totalmente que ela fala assim, você pode mudar de empresa, porque você não é obrigado a ficar na empresa para sempre, mas você tem que analisar se o motivo, se o problema da sua mudança é você ou a empresa. Porque no começo ela comentava, tá, você tá mudando de empresa, mas por quê? Será que se você não conversar com o seu chefe, não dá para melhorar? Será que isso que tá te incomodando, se você conversar com fulano, será que não dá para juntos vocês resolver? Porque ela fala até hoje, né? E eu concordo total. Às vezes, você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, um profissional mimado, que qualquer coisa que não te agrada, você muda de empresa, entendeu? E isso não é bom, porque divergências a gente vai ter. Entendeu? Na minha opinião, você só tem que mudar de empresa, que é aquilo que o Márcio comentou. Se for muito bom para você, entendeu? Mas tem que ser coerente a mudança, entendeu? Tem que fazer sentido. Porque às vezes você pode, sei lá, se é algo que incomoda você, talvez incomode outras pessoas, e se você conversar, novas ideias vão surgir e você consegue mudar a empresa para melhor. Bom, aproveitando o gancho aí, uma coisa que o Márcio falou sobre ficar acomodado, né? Uma das coisas que eu acho que é negativo você passar muito tempo numa estrutura já parte do olhar das outras pessoas para você. Recentemente eu fiz uma entrevista e a primeira pergunta que o cara fez foi o seguinte: cara, você tem 12 anos de empresa, para que você quer sair? Aí a resposta foi, porque eu já tenho 12 anos de empresa, eu quero coisas novas, né? Esse é o motivo, eu tenho 12 anos de empresa. Mas quem te perguntou isso? O entrevistador. Nossa, dá vontade de falar para ele, porque eu queria sair, eu sei, agora eu não sei mais por que eu quero entrar aqui. Não, e aí o papo se desenrolou bem, tudo, no final das contas acabou não dando certo por questões salariais, né? A empresa estava propondo, não dava para prosseguir, mas o espanto do cara quando viu que eu tinha 12 anos de empresa, estava querendo sair, foi muito grande. O Bruno fez um comentário sobre a mãe dele, cara, eu lembrei da minha na hora, né? O discurso é o mesmo. Na época que eu vivia trocando de emprego, cara, era desse jeito. Mas por que você vai mudar? Seu chefe é ruim, mas ele paga no dia, tudo, não sei o quê. E aí, pegando esse assunto, uma coisa que eu conversei com pessoas bem mais novas que eu, que entraram na empresa onde eu trabalho e já não trabalham mais lá. Uma das coisas que eu vejo, principalmente no pessoal bem mais novo, tá? Não é preconceito, é só uma análise de coisas que eu já vi. Ao primeiro sinal de atrito ou de dificuldade de relacionamento numa empresa, as pessoas muito novas, elas já desistem, né? Não tem o costume de situações negativas assim, ela conviver com aquilo. Então, por um atrito ou outro, uma dificuldade no projeto, uma situação difícil com a RH, alguma coisa, a pessoa já decide trocar, nem dá a oportunidade daquela situação se resolver. Voltando um pouco no que eu falei lá atrás, quando eu perguntei o que essas pessoas constroem dentro de uma empresa, tem muita gente que passou por onde eu trabalho, que era assim, a primeira negativa do chefe, a pessoa já não gostava e já queria trocar de empresa. E hoje, pelo fato de o mercado estar muito aquecido, muitas vagas aí, isso está acontecendo com muita frequência. A pessoa tem a negativa de um chefe, de um gestor, ou um amigo do lado não se dá bem, e a pessoa já sai da estrutura. É mais uma coisa que faz eu pensar no fato geracional, né? O comportamento dessa geração faz com que não se prenda muito, né, a certas coisas. E eu não estou aqui dizendo que está errado, tá? Estou dizendo aqui que
para esse perfil de geração faz sentido ficar mudando.